Olá a todos, o meu nome é Diogo Palma e este vídeo marca o início aqui de uma série de tutoriais que irei estar a criar em várias plataformas digitais, que irei deixar na descrição, com o objetivo de vos ensinar a fazer diversos gráficos virados aqui para a componente de Football Analytics. Irei começar esta série com um plot bastante básico, um shot map, apenas de um remate em específico, e com o tempo irão ver, espalhados pelas minhas redes sociais, diversos outros tutoriais um bocadinho mais avançados, tendo sempre por base os fundamentos que vos irei apresentar hoje. Só para vos dar um pouco mais de contexto, já estou na área do Football Analytics há uns anos, já lido com este tipo de dados há algum tempo, tendo já adquirido experiência profissional. Se quiserem consultar o meu perfil, deixo na descrição. E, portanto, vamos iniciar então o vídeo. No final do vídeo, irão conseguir recriar de forma bastante simples o gráfico que vos apresento aqui. Remete ao gol do Florian Wirtz na época 2023-2024 ao serviço do Bayer Leverkusen contra o Leipzig, um jogo que terminou 3-2 na primeira jornada da Liga Alemã, com a vitória do Bayer Leverkusen. Numa primeira fase, irei-vos ensinar a recriar apenas a situação do remate e depois, numa segunda fase, a adicionar todo o contexto de jogadores da equipa oponente, jogadores do Bayer Leverkusen, e irão conseguir, de forma bastante simples, recriá-lo por vocês mesmos. Para vos dar algum contexto aqui nos dados que irei estar a usar, na prática são aqui dados fornecidos pela Hudl na sua plataforma gratuita. A decisão, no fundo, baseia-se pelo facto de serem dados bastante completos, que irão encontrar nunca muito melhor em qualquer outra plataforma que usem, por isso estão bastante ao nível da média do mercado. Na prática fornece imensas informações, eu irei deixar todos os links na descrição, onde vocês poderão aceder a toda a documentação destes dados. Na prática é bastante útil a utilização destes dados para este tutorial, devido aqui à tecnologia de StatsBomb 360, que nos permite, em certas ações do jogo, ter a localização precisa de todos os intervenientes na jogada, ou pelo menos todos os jogadores que estavam num raio próximo do executante do gesto técnico. A Adel, como já disse anteriormente, disponibiliza aqui diversos data frames bastante completos, todos eles referentes a épocas completas ou a competições específicas. Eu irei estar a usar aqui este da época 2023-2024 do Bayer Leverkusen, em que terminaram o campeonato como campeões alemães. Também irei deixar toda a documentação para conseguirem aceder à estrutura dos dados e tudo mais, sendo que eu irei apenas tocar uma parte bastante ínfima e irei explorar apenas uma parte bastante reduzida de todas as funcionalidades que este data frame nos permite explorar. Em futuros tutoriais irão ter acesso a componentes um bocadinho mais avançadas, irei tentar trazer coisas um bocadinho mais complexas, mas por hoje serve apenas para vos mostrar aqui algo bastante simples e que podem recriar, como já disse, de forma bastante intuitiva. Se explorarem aqui um pouco o site, irão perceber que, se quiserem importar aqui estes dados da época 23-24 do Bayer Leverkusen, o próprio site fornece-vos aqui já os comandos, o código que irão executar para extrair os dados do evento e depois adicionar os vossos dados 360, aqueles dados que vos dão a envolvência da jogada. No entanto, é um método que eu prefiro não utilizar e já vos vou mostrar muito em breve o porquê. Então, vou iniciar por copiar aqui os imports, ou seja, todas aquelas bibliotecas que nós precisamos de usar para executar este tutorial. Temos aqui todas as bibliotecas já importadas. Agora, copiar os dados de evento, ou seja, todos aqueles que apenas se referem ao executante da ação. Nós aqui na prática já estamos a correr a API do StatsBomb, ou seja, é aquilo que nos permite ter acesso aos dados diretamente do fornecedor. Pesquisamos aqui dados de evento das competições que estão disponíveis. Neste caso, filtramos já pelas que são disputadas na Alemanha, neste caso a primeira divisão. Eles em packs não gratuitos fornecem outras divisões. A época a que se refere, 23-24, e o género, se é uma competição masculina ou se é feminina. Neste caso é masculina.
E agora vamos importar da mesma forma os dados da 360, ou seja, aqueles frames específicos em que nós temos acesso aos dados 360. E vamos aqui, por uma questão de simplicidade, alterar a coluna de Event UUID, que é o identificador de cada frame, para ID apenas, porque torna muito mais legível e não se perde nenhuma informação aqui. E vamos depois então unir os eventos com os frames, ou seja, associar a cada frame o evento a que ele corresponde. Vou-vos então mostrar agora o resultado final da nossa interação aqui com a API. Neste caso, apenas as 5 primeiras linhas. E após uma breve análise, este data frame, neste caso, tem 116 colunas, é muito extenso. Como já vos disse, não iremos utilizar todas estas colunas. Mas como podem ver, pelo menos aqui de forma bastante simples, é um pouco difícil, e após já ter estudado aqui um bocadinho mais o data frame, é um pouco difícil identificar, por exemplo, em que jogo é que nós queremos retirar a ação em específica. Ou seja, não existe aqui nenhum identificador óbvio para o jogo, para além do Match ID, mas este não é interpretável por si só, ou seja, é um número que se refere a um jogo, sim, mas nós não conseguimos, através deste número, identificá-lo. Ele não se refere a nenhuma data, não se refere a nenhum evento que consigamos associar diretamente ao jogo. Ou seja, eu irei deixar este import aqui um pouco de lado e irei fazer de outra maneira que, na minha opinião, se torna muito mais direto. Após corrermos aqui o usb.competitions, como podem ver, nós temos aqui acesso a todas as competições que nos são fornecidas de forma gratuita aqui no API. A primeira linha é já referente à que queremos usar, neste caso, Bundesliga masculina época 23-24, que é de onde vamos retirar o remate do Florian Wirtz, e agora temos que chamar aqui o usb.matches para conseguir ver todos os jogos dessa mesma temporada. Para isso, conseguimos identificar esta época de forma única através do Competition ID, que o 9 refere-se à Bundesliga, e o Season ID. Esta combinação dá-nos, então, a oportunidade de termos acesso a todos os dados daquela temporada. E como podem ver, temos então acesso a um data frame com 34 linhas, ou seja, uma por cada jornada da Bundesliga, 17 adversários vezes 2 voltas, e precisamente na última linha, referente à primeira jornada, Match Week, temos aqui o jogo que opôs o Bayer Leverkusen ao Leipzig e que terminou 3-2. É este o jogo que iremos estar a utilizar neste tutorial em específico. Esta maneira permitiu-nos filtrar logo o jogo que nós queríamos, em vez de importar toda uma única temporada e ficar um pouco confuso como é que poderíamos, de certa forma, tentar selecionar apenas um jogo e não trabalharmos com o data frame completo. Nesta forma, nós fomos logo ao jogo que nós queríamos e não tivemos que importar os 34 jogos em bloco. Para identificar este nosso jogo, precisamos apenas de recorrer a uma única coluna, neste caso o Match ID, que nos dá o identificador único de cada jogo, e copiá-lo aqui para o sb.events. E temos então acesso aqui ao data frame relativo ao nosso jogo. Eu apenas imprimi as primeiras linhas, que se referem aqui a algumas informações complementares, daí estar todo nulo. Da mesma forma, iremos importar então os frames 360 usando, em vez de sb.events, que se trata dos eventos do jogo, chamaremos então o sb.frames para termos então aqui acesso aos frames 360. Agora sim, e tal como fizemos já há bocado com o código que nos era disponibilizado no site StatsBomb, poderemos então unir um ao outro e apenas trabalharmos com um jogo e não com uma temporada completa. Como podem ver, ao chamarmos aqui todos os valores únicos do Match ID, vemos que apenas temos um, que corresponde ao nosso jogo contra o Leipzig, e não a 34 jogos diferentes, como iríamos acabar com o método há bocado. Antes de procedermos aqui a mais alterações, visto que vamos agora filtrar a nossa tabela, eu aconselho-vos sempre a fazer uma cópia da mesma para não perderem tanto tempo a ter que correr tudo desde o início. Ou seja, ter que chamar outra vez o API, que em certos casos até pode ter custos associados, neste caso é completamente gratuito, pode desgastar mais o vosso processador, entre outras causas que só irão atrapalhar a vossa análise. Por isso, vocês de forma muito simples podem apenas criar uma cópia
da vossa tabela original e cada vez que quiserem recomeçar a vossa análise apenas terão que correr desta célula para baixo. Agora temos que identificar o jogador que fez o remate, que ação é que estamos a falar, neste caso um remate, e o que é que aconteceu no remate, neste caso um golo. Por isso vamos de certa forma filtrar todos os nossos eventos no jogo na sua totalidade para uma ação apenas. Como é que vamos fazer isto? Temos primeiro que tentar perceber como é que o jogador está nomeado aqui na nossa tabela. Temos aqui acesso a todos os nomes que se encontram na nossa tabela e, como poderão ver, Florian Wirtz aparece descrito da forma mais comum. Neste caso não existe nenhum problema. Por exemplo, com jogadores como o Dani Olmo, como podem ver, pesquisar por Dani Olmo por si só não nos daria grande resultado. Teríamos que fazer uma pesquisa um bocadinho menos restritiva para o encontrar. Neste caso, não é preciso. Agora, vamos então tentar filtrar apenas por ações que representam remates. Como referi no início, nós queremos um golo do Florian Wirtz, ou seja, queremos apenas ações do Florian Wirtz, remates e remates que deram em golo. Por isso vamos filtrar desta maneira e nesta sequência os nossos dados. Para isso, tentei procurar a forma como o nome estava escrito na nossa tabela. Não existe grande preocupação aqui, é apenas Florian Wirtz. Por isso vamos filtrar a nossa tabela desta forma. Desta maneira ficamos apenas com ações deste jogador. E agora temos apenas golos executados pelo Florian Wirtz. Relativamente à estrutura dos dados, como já disse anteriormente, terá na descrição toda a documentação necessária para procurar o nome das colunas, o que é que elas representam, que valores é que elas podem assumir. Pronto, neste caso, apenas por uma questão de brevidade, saltei todas estas partes e fiz a pesquisa prévia. E então com o que é que terminamos? O Florian Wirtz, como podem ver na ficha do jogo, terminou apenas com um golo marcado. Ou seja, na prática, deveríamos ter apenas uma linha. Mas não é o caso. Nós acabamos aqui com uma tabela com 11 linhas. Mas, como vos disse anteriormente, o StatsBomb fornece-nos aqui dados 360 de todos os jogadores que estavam presentes num raio de ação próximo a quem executou esta mesma ação. Daí nós termos este acréscimo de linhas, ou seja, não só temos a linha do jogador que marcou, como outra linha representativa de cada outro jogador interveniente, da equipa adversária ou do Bayer Leverkusen. Neste caso, como é que poderemos distinguir a localização do próprio Florian Wirtz? É muito simples. Nós temos aqui uma coluna chamada Actor, que é a pessoa que está a protagonizar a jogada, neste caso, tem apenas um valor verdadeiro. Como podem ver, é aqui a última linha. Pronto. Esta linha, sim, refere-se ao nosso jogador. De forma bastante simples, conseguem identificá-la. Então, para traçar o remate, do que é que nós precisamos? Da localização inicial do jogador e da bola. Pronto, a bola parte do pé do jogador. E da localização final da bola. Nós não temos, no entanto, esta estrutura muito bem oleada para o que precisamos de introduzir no nosso gráfico. Eu passo já a mostrar. Nós, na prática, temos duas coordenadas por cada linha, ou seja, a posição X e Y de cada um dos jogadores. No entanto, nós precisamos de separar esta coordenada X desta coordenada Y para introduzir no nosso gráfico. Por isso, de forma bastante simples, conseguimos fazer da seguinte maneira. Nós vamos então pegar nestas duas coordenadas e separá-las em duas variáveis, o x inicial e o y inicial, ou seja, a posição de partida da nossa bola. Como podem ver, esta separação já foi concluída e, por exemplo, aqui para a localização do x inicial, temos então já a primeira coordenada separada da nossa lista que vinha no nosso dataset original. Nós vamos aplicar o mesmo raciocínio para a localização final. No entanto, o StatsBomb, de forma bastante oportuna, indica-nos também a localização Z da bola. O que é que isto significa? Não é só a abscissa nem a ordenada, mas também a cota, ou seja, a altura a que a bola chegou à baliza, ou caso fosse um remate fora, a que a bola encontrou a linha de fundo. O processo é basicamente o mesmo, apenas temos que nomear mais uma coluna, porque em vez de duas coordenadas passamos a ter três, ou seja, passamos a ter várias listas com 3 coordenadas cada.
Para traçar o campo agora, que vai ser a tela do nosso remate, nós recorremos aqui ao MPL Soccer, como podem ter visto pelos imports que eu fiz no início. As opções de customização são infinitas. Eu irei deixar o link da biblioteca na descrição para vocês conseguirem de forma bastante simples customizarem à vossa maneira. Eu apenas por uma questão de simplicidade vou-vos dar aqui uma dica, que é nomear aqui half equal to true. O que é que isto significa? Que vamos traçar apenas metade do campo. Já que o remate foi executado em meio campo ofensivo, é um pouco desnecessário nós estarmos a traçar um campo inteiro para utilizar apenas uma parte bastante reduzida do mesmo. Tudo o resto são apenas opções gráficas, como a cor do campo, a cor das riscas e a cor aqui das linhas laterais e finais e da área. Nós então, para conseguirmos ir ao primeiro passo do nosso tutorial, que neste caso é desenhar o jogador que efetua o remate, temos que efetuar uma operação bastante simples. Primeiro, vamos apenas considerar a linha do jogador, que é neste caso o protagonista da nossa jogada, como expliquei há bocado, actor equal to true. Apenas irei usar esta linha porque existe uma coluna que já nos dá acesso à localização de todos os jogadores que estavam envolvidos na jogada. Ou seja, não é necessário, neste caso específico, considerar todas as outras linhas dos outros jogadores. Ou seja, apenas esta linha do Florian Wirtz já nos dá acesso à informação da localização de todos os outros intervenientes na jogada. Nós, para desenhar a sua localização, vamos então considerar o início, tanto a coordenada X como a coordenada Y, e apenas por uma questão de estética iremos nomear a cor do equipamento para preto, a borda para vermelho, dar aqui um pouco mais de ênfase a esta figura e considerar aqui um rebordo um bocadinho mais volumoso. Agora, a segunda parte prende-se aqui com a trajetória da bola. Para isso iremos desenhar uma linha que irá ter início no mesmo sítio onde estava o jogador e irá terminar onde neste caso onde a bola cruzou a linha de golo. Iremos atribuir aqui mais algumas questões estéticas, como a cor da linha, a transparência e, neste caso, uma forma triangular em vez de retangular à linha. Como podem ver, temos então aqui já a linha desenhada. A primeira parte já se encontra concluída. Agora temos a nossa coluna que eu vos mencionei há pouco, que tem a localização de todos os intervenientes na jogada. Esta coluna tem de seu nome Shot Freeze Frame e é basicamente uma lista que no seu interior tem um dicionário com todas as localizações e mais algumas informações complementares de todos os jogadores que participaram na jogada. Como podem ver, temos então aqui, neste caso, a localização, o ID e o nome do jogador, a sua posição e se era colega de equipa ou não. Isto é muito importante para nós agora conseguirmos desenhar todos os outros intervenientes na jogada. Como? O código é este que vos apresento aqui em baixo. Ele na prática considera então a nossa coluna do Shot Freeze Frame, no caso o dicionário que se encontra dentro desta coluna, e vemos aqui se o jogador é colega de equipa, atribuímos-lhe uma cor preta e vermelha, para ser semelhante ao Florian Wirtz e ao equipamento do clube. Se não for colega de equipa, mas for guarda-redes, ou seja, o guarda-redes adversário, iremos atribuir uma cor amarela. Caso não seja nem guarda-redes adversário, nem colega de equipa, é um jogador adversário, iremos atribuir então aqui as cores do Leipzig. No final, apenas atribuo aqui mais algumas questões estéticas, mais alguma grossura à linha, ao contorno, e terminamos então com uma visualização semelhante à que vos mostrei no início. Agora, se quiser utilizar esta representação em algum relatório ou em alguma apresentação, poderão apenas exportar aqui este nosso gráfico. E é isso. Como podem ver, a figura já se encontra aqui guardada no nosso computador e poderão agora usá-la como uma imagem em qualquer utilização que lhe queiram dar. E por hoje é tudo. Eu irei introduzir outros tipos de tutoriais aqui mais para a frente, todos eles tendo por base
a introdução aqui um bocadinho mais conceptual que dei ao início. Iremos aprofundar com outros temas, com outras visualizações um bocadinho mais avançadas, partindo sempre de base para já neste API gratuito da StatsBomb. Podem, contudo, deixar sempre sugestões por mensagem privada, nos comentários, que irei ter sempre em consideração, tendo apenas em conta que irei sempre dar passos bastante vagarosos a nível de complexidade, para não saturar demasiado aqui algum público menos experiente com a área dos dados. E é isso. Caso tenham alguma sugestão, por favor, indiquem nos comentários, deixem aqui as minhas redes sociais e tenham continuação de um bom dia. Obrigado.